Dando continuidade aqui à leitura da Lei 6.404, né, a Lei das Sociedades Anônimas. Parei no artigo 66b, né? Já li o B, vou ler o C. C. Credor por qualquer título da sociedade emissora ou sociedade por ele controlada. D. Instituição financeira cujos administradores tenham interesse na companhia emissora. Pessoa que, de qualquer outro modo, se coloca em situação de conflito de interesses pelo exercício da função. Parágrafo 4º. O agente fiduciário que, por circunstâncias posteriores à emissão, ficar impedido de continuar a exercer a função, deverá comunicar imediatamente o fato aos debenturistas e pedir sua subscrição, substituição, remuneração e fiscalização. Artigo 67. A escritura de emissão estabelecerá as condições de substituição e remuneração do agente fiduciário, observadas as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. Parágrafo único. A Comissão de Valores Mobiliários fiscalizará o exercício da função de agente fiduciário das emissões distribuídas no mercado, ou de debêntures negociadas em bolsa ou no mercado de balcão, podendo a. nomear substituto provisório nos casos de vacância e b. suspender o agente fiduciário de suas funções e dar-lhes substitutos se deixar de cumprir os seus deveres. Deveres e atribuições. Artigo 68. O agente fiduciário representa, nos termos desta lei e da escritura de emissão, a comunhão dos debenturistas perante a companhia emissora. Parágrafo 1º. São deveres do agente fiduciário: a. proteger os direitos e interesses dos debenturistas, empregando no exercício da função o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costumar empregar na administração de seus próprios bens. B. Elaborar relatório e colocá-lo anualmente à disposição dos debenturistas, dentro de 4 meses do encerramento do exercício social da companhia, informando os fatos relevantes ocorridos durante o exercício, relativo à execução das obrigações assumidas pela companhia, aos bens garantidores das debêntures e à constituição e aplicação do fundo de amortização, se houver. Do relatório constará ainda declaração do agente sobre sua aptidão para continuar no exercício da função. C. Notificar os debenturistas no prazo máximo de 60 dias de qualquer inadimplemento pela companhia de obrigações assumidas na escrituração da emissão. Parágrafo 2º. A escritura de emissão disporá sobre o modo de cumprimento dos deveres de que tratam as alíneas B e C do parágrafo anterior. Parágrafo 3º. O agente fiduciário pode usar de qualquer ação para proteger direitos ou defender interesses dos debenturistas, sendo-lhes especialmente facultado, no caso de inadimplemento da companhia, a. declarar, observadas as condições da escritura de emissão, antecipadamente vencida as debêntures e cobrar o seu principal e acessórios. B. Executar garantias reais, receber o produto da cobrança e aplicá-lo no pagamento integral ou proporcional dos debenturistas. C. Requerer a falência da companhia emissora se não existirem garantias reais. D. Representar os debenturistas em processos de falência, concordata, intervenção ou liquidação extrajudicial da companhia emissora, salvo deliberação em contrário da Assembleia dos Debenturistas. Tomar qualquer providência necessária para que os debenturistas realizem seus créditos. Parágrafo 4º. O agente fiduciário responde perante os debenturistas pelos prejuízos que lhes causar por culpa ou dolo no exercício de suas funções. Parágrafo 5º. O crédito do agente fiduciário por despesas que tenham feito
para proteger direitos e interesses ou realizar crédito dos debenturistas, será acrescido à dívida da companhia emissora, gozará das mesmas garantias das debêntures e preferirá a estas na ordem de pagamento. Parágrafo 6º. Serão reputadas não escritas as cláusulas da escritura de emissão que restringirem os deveres, atribuições e responsabilidades do agente fiduciários previsto neste artigo. Outras funções. Artigo 69. A escritura de emissão poderá ainda atribuir ao agente fiduciário as funções de autenticar os certificados de debêntures, administrar o fundo de amortização, manter em custódia bens dados em garantias e efetuar os pagamentos de juros, amortização e resgate. Substituição de garantias e modificação da escritura. Artigo 70. A substituição de bens dados em garantia, quando autorizada na escritura de emissão, dependerá da concordância do agente fiduciário. Parágrafo único. O agente fiduciário não tem poderes para acordar na modificação das cláusulas e condições da emissão. Seção 7. Assembleia de debenturistas. Artigo 71. Os titulares de debêntures da mesma emissão ou série podem, a qualquer tempo, reunir-se em assembleia a fim de deliberar sobre matéria de interesse da comunhão dos debenturistas. Parágrafo 1º. A Assembleia de Debenturistas pode ser convocada pelo agente fiduciário, pela companhia emissora, por debenturistas que representem 10% no mínimo dos títulos em circulação e pela Comissão de Valores Mobiliários. Parágrafo 2º. Aplica-se à Assembleia de Debenturistas, no que couber, o disposto nesta lei sobre a Assembleia Geral de Acionistas. Parágrafo 3º. A Assembleia se instalará em primeira convocação com a presença de debenturistas que representem metade, no mínimo, das debêntures em circulação, e em segunda convocação com qualquer número. Parágrafo 4º. O agente fiduciário deverá comparecer à Assembleia e prestar aos debenturistas as informações que lhes forem solicitadas. Parágrafo 5º. A escritura de emissão estabelecerá a maioria necessária, que não será inferior à metade das debêntures em circulação, para aprovar modificação nas condições das debêntures. Parágrafo 6º. Nas deliberações da Assembleia, a cada debênture caberá um voto. Seção 8. Cédulas de debêntures. Artigo 72. As instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil a efetuar esse tipo de operação poderão emitir cédulas lastreadas em debêntures com garantia própria que conferirão a seus titulares direitos de crédito contra o emitente, pelo valor nominal e os juros nela estipulado. Parágrafo 1º. A cédula será nominativa, escritural ou não. Parágrafo 2º. O certificado da cédula conterá as seguintes declarações: a. O nome da instituição financeira emitente e as assinaturas dos seus representantes. B. O número de ordem, o local e a data da emissão. C. A denominação cédula de debênture. D. O nome nominal e a data do vencimento. E. Os juros, que poderão ser fixos ou variáveis, e as épocas do seu pagamento. F. O lugar do pagamento do principal e dos juros. G. A identificação das debêntures lastro, do seu valor e da garantia constituída. H. O nome do agente fiduciário dos debenturistas. I. A cláusula de correção monetária, se houver. E J. O nome do titular. Seção 9. Emissão de debêntures no estrangeiro.
Artigo 73. Somente com a prévia autorização do Banco Central do Brasil, as companhias brasileiras poderão emitir debêntures no exterior com garantia real ou flutuante de bens situados no país. Parágrafo 1º. Os credores por obrigação contraídas no Brasil terão preferências sobre os créditos por debêntures emitidas no exterior por companhias estrangeiras autorizadas a funcionar no país, salvo se a emissão tiver sido previamente autorizada pelo Banco Central do Brasil e o seu produto aplicado em estabelecimento situado no território nacional. Parágrafo 2º. Em qualquer caso, somente poderá ser remitida para o exterior o principal e os encargos de debêntures registradas no Banco Central do Brasil. Parágrafo 3º. A emissão de debêntures no estrangeiro, além de observar os requisitos do artigo 62, requer a inscrição no registro de imóveis do local da sede ou do estabelecimento dos demais documentos exigidos pelas leis do lugar da emissão, autenticadas de acordo com a lei aplicável, legalizadas pelo Consulado Brasileiro no exterior e acompanhados de tradução em vernáculo, feita por tradutor público juramentado e, no caso de companhia estrangeira, o arquivamento no registro do comércio e publicação do ato que, de acordo com o Estatuto Social e a lei do local da sede, tem autorizado a emissão. Parágrafo 4º. A negociação no mercado de capitais do Brasil de debêntures emitidas no estrangeiro depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários. Seção 10. Extinção. Artigo 74. A companhia emissora fará, nos livros próprios, as anotações referentes à extinção das debêntures e manterá arquivados, pelo prazo de 5 anos, juntamente com os documentos relativos à extinção, os certificados cancelados ou os recibos dos titulares das contas das debêntures escriturais. Parágrafo 1º. Se a emissão tiver agente fiduciário, caberá a este fiscalizar o cancelamento dos certificados. Parágrafo 2º. Os administradores da companhia responderão solidariamente pelas perdas e danos decorrentes da infração do disposto neste artigo. Capítulo 6. Bônus de subscrição. Características. Artigo 75. A companhia poderá emitir, dentro do limite de aumento de capital autorizado no Estatuto, artigo 168, títulos negociáveis denominados bônus de subscrição. Parágrafo único. Os bônus de subscrição conferirão aos seus titulares, nas condições constantes do certificado, direito de subscrever ações do capital social, que será exercido mediante a apresentação do título à companhia e pagamento do preço de emissão das ações. Competência. Artigo 76. A deliberação sobre a emissão de bônus de subscrição compete à Assembleia Geral, se o Estatuto não a atribuir ao Conselho de Administração. Emissão. Artigo 77. Os bônus de subscrição serão alienados pela companhia ou por ela atribuídos como vantagem adicional aos subscritores de emissões de suas ações ou debêntures. Parágrafo único. Os acionistas da companhia gozarão, nos termos dos artigos 171 e 172, de preferência para subscrever a emissão de bônus. Terminando aqui, depois damos continuidade.